Situada entre Vila de Cava e Tinguá, a Fazenda São Bernardino foi construída em 1875. Tombada pelo patrimônio histórico em 1951, ela contava com cavalariça, garagens para carruagens, senzalas, habitações para escravos domésticos e engenhos de cana e mandioca, até ser destruída por um incêndio criminoso na década de 80, o que deixou em um estado de ruínas. A Fazenda São Bernardino, ela surgiu quando Nova Iguaçu ainda estava lá em cima. Nova Iguaçu ficava perto do porto e naquele tempo Nova Iguaçu era totalmente navegável. Então, próximo a esse porto de Iguaçu, nasceu a Fazenda São Bernardino, sendo que a fazenda nasceu exatamente no período áureo da laranja em Nova Iguaçu. Depois que a fazenda ficou pronta, Nova Iguaçu mudou a sede de Iguaçu Velha, para Nova Iguaçu, que ficava em Machambomba, beirando a linha do trem aqui no centro de Nova Iguaçu. Na década de 70, o prefeito daquela ocasião desapropriou aquela fazenda, mas não pagou a parte que devia. Então, nesse ano recente de 2000, a fazenda voltou a pertencer aos seus antigos donos. Então, a fazenda hoje ela é privada. Eu acredito que o poder público tem que se aproximar cada vez mais dos donos, e para isso nós estamos mantendo esse diálogo, para que a gente possa de fato fazer uma restauração ali e manter pelo menos preservar as suas ruínas como visitação histórica, tanto para as crianças, adolescentes e jovens da nossa cidade. Por causa da decadência da parte dos rios, da parte navegável de Nova Iguaçu, e com o surgimento da linha do trem, então com isso as pessoas foram se mudando de Iguaçu para cá. Então com isso foi perdendo o grande valor que tinha. Se bem que eles fizeram uma estrada de ferro chamada Rio Douro para poder dar um pouco mais de movimentação àquele lado de cima. Mas com isso a coisa não aconteceu do jeito que deveria. Então Nova Iguaçu foi perdendo a parte de cima, e a fazenda foi perdendo a importância. Dentro do ambiente escolar, a minha escola, na época que eu estava fazendo o primeiro ensino fundamental, no segundo segmento, na faixa aí da quinta à sexta série, nós fizemos uma visita, que chama de extra classe. E aí nós fomos até a Fazenda São Bernardino, teve uma aula de história, nós fomos até o cais, onde era escoado toda a produção agrícola naquela época. E aí o professor abordou o tema, como era antigamente, a questão da vivência ali naquele local. Nós fomos até o cemitério dos escravos, cemitério dos brancos, enfim. Aí ela abordou um pouco do aspecto histórico da região e nós fomos, em cada ponto desse a pé, visitamos, vimos lá onde ficavam os escravos, no sótão, a parte da senzala, enfim, foi uma experiência bacana. Por último, quando chegou em 1960, por aí, ela ainda tinha lá 2 moradores, os últimos proprietários moravam lá. Mas com o tempo que eles faleceram também, a fazenda foi desapropriada, passou para a Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu, mas como não tinha possibilidade de continuar mantendo a fazenda e deixando pessoas lá para tomarem conta, o que aconteceu? O móvel foi sumindo, mobiliários, os lustres, a parte toda da fazenda. Claro que a fazenda é um instrumento privado e às vezes é difícil o poder público ali entrar. Fizemos ali, como vocês podem observar, a colocação de um outdoor, colocando como era aquela fazenda antigamente, contando a história dela. Acredito que o papel do poder público é manter viva a chama da história de Nova Iguaçu para a posteridade. Restabelecer o contato com os donos daquela fazenda, adquirir ela para o poder público e depois transformar ela num lugar de visitação, atraindo turistas e atraindo história e desenvolvimento para aquela região de Vila de Cava e Tinguá. O senhor já ouviu falar da Fazenda São Bernardino? Já. O que você sabe sobre ela? Minha filha, pouca coisa eu sei, porque eu estou aqui há pouco tempo também. O senhor considera a fazenda importante? Considero. Por quê? É um patrimônio que está abandonado, É um patrimônio de Tinguá,
Agora, porque assim, é uma coisa importante, porque eles tinham que fazer alguma coisa aí, porque sempre estava abandonado. Aí vinha um, não fazia nada, vinha outro, fazia nada. Agora resolveu botar o IBAMA aí. Com o Agora IBAMA é o escritório aí, do IBAMA. porque o reserva de Tinguá é aqui pertinho, né? É ali. Na frente. Entra ali. Aí é bom, né? Porque ele está perto da gente, né? Qual a importância da preservação da Fazenda São Bernardino para o patrimônio histórico de Nova Iguaçu? Seria muito bom porque mudaria tudo, né? Porque aquilo ali está completamente abandonado. E se aparecesse um político, um governante, que, como se diz, levantasse aquilo ali, seria bem melhor, né? Quando chegou mais ou menos em 1982, talvez por essa razão de as pessoas pegarem o material que estava dentro dela, botaram fogo na fazenda, em 1982, para assumir com todos os vestígios que tinha na época, que as coisas foram pegadas de lá de dentro. Então, o que aconteceu? A estrutura toda da fazenda era feita em madeira. Então, conforme o incêndio foi pegando por baixo, ruiu a parte de madeira e caiu, ficou só as paredes, virou ruínas, né? Você acha que a preservação da fazenda, ela seria muito importante como patrimônio histórico? É um patrimônio histórico, Como um museu, Só tá maltratado, né? Que tá bem dizer abandonado, né? É verdade. Tá lá, só tem parede e mato. Você acha que se melhorassem aquilo, talvez para nós, poderia adquirir mais cultura, mais Com coisas? certeza, porque aqui em Tinguá reserva biológica e também é turista. Tem muito turista que vem. Muito turista aqui, muito. Seria muito aproveitado. Seria muito. Acredito que o incêndio que lá teve foi um incêndio criminoso, né? Porque logo depois do incêndio, várias coisas que ainda pertenciam, né, da fazenda foram roubadas. A ideia da fazenda, de manutenção da fazenda, tinha que ser apanhada pelo governo federal, estadual e municipal, porque não daria para ser mantido somente com o governo municipal. Então, quer dizer, era uma causa que tinha que ser abraçada por todo o Brasil, no caso, né? Não é só o governo municipal. Ao longo do vídeo, vimos a história de uma fazenda que se une à história de Iguaçu e que se forma em meio ao progresso e que se deforma em meio ao descaso. A sua história é parte da herança que hoje Nova Iguaçu possui. Ainda que esquecida por parte do poder público, há propostas para sua revitalização, mas que esbarram na burocracia dos poderes públicos e privados. Nossa tentativa, então, é manter viva a chama da história, para que ela não se apague e que também não venha destruir o pouco deste patrimônio histórico que ainda persiste, a se manter convicta de sua função, de ser memória viva de uma história quase morta, mas que insistimos em divulgá-la para uma verdadeira e digna Nova Iguaçu.